Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. O Código de Ética de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Tiago Brasil e essa é mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical para Jovens, um oferecimento da nossa Escola Bíblica Dominical produzida pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós já estamos na nossa lição de número 12. Se por acaso nesta lição ou em alguma lição anterior ficou alguma dúvida, algo não esclarecido, algo que você necessita de um aprofundamento ou mesmo um apontamento, uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, por favor, escreva para mim. Está aqui o meu e-mail abaixo e quando você entrar em contato eu terei a alegria de pessoalmente responder a você e dizer de quanto Deus é bom e é maravilhoso. Bem, esta é a nossa 12ª lição, estamos caminhando para o encerramento do nosso trimestre e eu espero sinceramente que você tenha sido abençoado tanto quanto eu para o uso dessas lições bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre a ética de Jesus, o código de ética de Jesus. E qual é o código de ética de Jesus? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está ali revelado no grande sermão da montanha os valores éticos de Jesus. Cara professora, caro professor, em um tempo de tantos dilemas e tantas necessidades de referências ético-morais na sociedade brasileira, nada melhor do que estudar o Evangelho de Jesus e entender quais são os valores que são importantes, quais são os valores que são de fato relevantes para a nossa vida. Nossa lição vai se concentrar numa análise de dois aspectos do Sermão da Montanha. Primeiro, sobre a nossa vida devocional com relação à oração, esmolas e jejum. E o segundo aspecto com relação à necessidade do entesouramento daquilo que é certo, da maneira certa, daquilo que deve ser feito. Bem, eu tenho uma sugestão para você tratar com relação a uma possibilidade de metodologia ativa para esta aula. Já que nós vamos tratar sobre o Código de Ética de Jesus, eu sugiro que você tome, por exemplo, casos polêmicos para tratar a partir da ética de Jesus de Nazaré. A sugestão seria, peça a seus alunos que durante a semana leiam Mateus 5, 6 e 7. Depois eles elejam quais são os principais aspectos da ética de Jesus postos ali. Por fim, solicite a seus alunos que façam a análise daquilo que de fato é a vontade de Deus a partir dos elementos postos dentro daquilo que é a ética. Como? Analise casos. Você pode tomar casos da sociedade, casos emblemáticos que envolvam a história do cristianismo, ou se você quiser tornar o seu júri simulado um aspecto, um momento mais rico, tome casos polêmicos da Bíblia, como por exemplo a mentira de Raabe para salvar os espias de Israel, a morte de Sansão para a derrota dos filisteus. Tome, por exemplo, o aspecto com relação àquilo que a Bíblia Sagrada vai tratar quanto à salvação, quanto ao adultério de Davi, e ponha esses casos a partir da análise de um júri. Aí você divide a sua turma. Põe uma parte da turma para ser acusação, uma parte da turma para ser defesa e a maior parte da turma para ser júri. Desta forma, você vai ter um grupo de pessoas que escutam o debate,
Um grupo que defende a causa, outro grupo que acusa a causa. E a partir daí, eleja, faça com que seus jovens tratem tudo a partir de uma só ótica, da ótica da ética de Jesus no Sermão do Monte. A partir disso, você vai ter uma aula dinâmica. Na verdade, se você quiser, você pode adaptar, inclusive, a própria temática dos pontos, dos 2 pontos que fazem essa lição, a partir do júri simulado. Por exemplo, você pode discutir uma questão sobre esmolas, sobre jejum, sobre oração, a partir da ótica do Sermão do Monte. Como? Vamos pensar comigo. Bom, os nossos 2 pontos, eles falam, um sobre esmola, outro sobre tesouro no céu. Esmolas, oração e jejum. O subponto 1 do ponto 1 é: nossa vida devocional é para Deus. O 2 fala sobre cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. E o 3, os riscos da espetacularização da fé. Deixe-me pensar sobre isso. Geralmente, quando as pessoas tratam do Sermão da Montanha com relação a esmolas, oração e jejum, eles vão discutir os aspectos referentes àquilo que seria a prática da oração, a prática do jejum, a prática do doar, do ajudar os necessitados. Ora, mas eu quero tomar com vocês aquilo que é, na verdade, o aspecto geral, o princípio. Se você prestar atenção, tanto com relação às esmolas, o jejum e a oração, Jesus faz uma análise e diz assim: olha, quando vocês fizerem tudo isso, façam perante o vosso Pai, que tudo vê. Façam perante o vosso Deus, que tudo sabe. Esse, então, é o aspecto talvez mais profundo de nós entendermos. Não importa se você doa, se você ora, se você sacrifica diante de Deus em jejum. O que importa é que você faça tudo para Deus. Essa é uma questão muito central para nós entendermos da seguinte maneira: o jejum, a oração e a doação que você está fazendo é para a glória de Deus ou é para se auto-apresentar? O jejum, a oração e a doação que você está fazendo visa que Jesus apareça ou que o seu nome seja lembrado? Eu sei, professor, que essa talvez é uma das lições mais confrontadoras do nosso trimestre, porque ela vai pegar aspectos práticos do dia a dia de cada um de nós e pôr na discussão a partir da ótica de Jesus. E é claro que a ótica de Jesus é sempre confrontadora. Esse, então, é o nosso desafio. Qual é o nosso desafio? É tentar mostrar para os nossos alunos que muito do que as pessoas fazem hoje, em oração, sacrifícios e doação, visa, na verdade, a promoção pessoal. Visa, na verdade, aparecer enquanto indivíduos. Existem pessoas que não fazem hoje mais nada se antes não postarem das redes sociais, se antes não derem visibilidade. Porque, de fato, o que essas pessoas querem é like, é view, é compartilhamento, é monetização de redes sociais. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho tem a ver com aquilo que a gente faz em secreto. Com aquilo que nós fazemos não em busca da glória humana, mas em busca de atender a doce e maravilhosa voz do nosso Deus. Já prestou atenção, professor, como é muito mais fácil orar na igreja do que orar em casa? Já prestou atenção como existem pessoas que oram 40 minutos, meia hora, uma hora inteira na igreja, mas são incapazes de entrar no seu quarto, fechar sua porta, orar em segredo na presença do seu Deus? Sabe por quê? Porque fazendo isso ninguém vai ver, só Deus verá. E infelizmente, algumas pessoas não querem que Deus veja, querem que os outros vejam. E já prestou atenção, cara professora, como é muito mais fácil fazer uma ação social com ampla cobertura de fotos, redes sociais, compartilhamento, do que pegar cestas básicas e distribuir em segredo?
Porque para algumas pessoas a ação social passou a ser uma ação de marketing. Essas pessoas podem entender muito de crescimento de ONGs, de organizações sociais, mas de reino de Deus não entendem. Porque o que Jesus declara é que a minha mão direita não saiba o que a esquerda faz e a esquerda não saiba o que a direita faz. O que o Cristo declara a cada um de nós é que a nossa ação seja para Ele, exclusivamente para Ele. O ponto 2 do nosso primeiro tópico fala que nós devemos ter cuidado para não sermos enganados pelo nosso próprio coração. Porque infelizmente existem pessoas que, movidas pelo coração, acham que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estão apenas massageando o seu próprio ego, para que depois elas olhem o quanto elas foram boas, o quanto elas foram generosas, o quanto elas foram maravilhosas, e nesse seu aspecto de ação, pensam elas que são melhores que os outros. Cuidado, terrível é o coração do homem, diz o profeta, mais enganoso do que todas as coisas. Não permita que o seu coração queira ser como o coração de um fariseu, que adora orar em público, que ama clamar na presença de todos, mas que o seu coração seja um coração de adorador. Como era o coração de Jesus de Nazaré, que não permitiu que as coisas fossem feitas como um espetáculo. E é o terceiro elemento do nosso item. Cuidado com a espetacularização da fé. Para algumas pessoas, a fé em Jesus se tornou um espetáculo. Como? Eles precisam de aplausos. Eles precisam de autógrafos. Eles precisam de tapinhas nas costas. Eles precisam que alguém diga algo, porque se não for dito, eles se iram, eles se revoltam, eles se entristecem. Esse é um evangelho fake. Isso é um tipo de religiosidade farisaica que encheu os nossos templos. Mas é hora de nós voltarmos. Tome seus alunos, leve-os a um modelo de conscientização no evangelho. É isso que nós precisamos. Mais evangelho, mais Bíblia, mais palavra de Deus. O segundo tópico de nossa lição, ele fala sobre o tesouro no céu. E que tesouro é esse que a Bíblia Sagrada deseja que nós entesouremos? Esse tesouro é comunhão com Deus. Esse tesouro é, na verdade, uma relação verdadeira, próxima ao Deus vivo, todo-poderoso, que nos ama. O que devemos nós fazer? Como devemos nós nos portar? Da maneira que convém ao reino. Bom, tome esse ponto, professor, e faça um exercício mental com seus alunos. Pergunte a eles o que é mais importante na vida deles, o que é mais relevante. Talvez eles não consigam perceber ou eles digam que o mais importante são coisas espirituais de pronto. Mas demonstre a eles que aquilo que é mais importante é aquilo que a gente dá mais atenção. E talvez o mais importante para eles seja a rede social, seja o celular. Talvez eles saibam sempre onde o celular está, mas nem sempre onde a Bíblia está. Talvez eles saibam sempre onde mexer no aplicativo do celular, mas até hoje não conseguem localizar o livro de Miqueias no Antigo Testamento. Ora, isso é a questão central para pensarmos. Aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós reportamos como importante para nós, é o nosso tesouro. É aquilo que vale, de fato, para cada um de nós. E a pergunta é, onde entesourar? Jesus deixa bem claro que o nosso tesouro precisa ser acumulado no céu. Mas se você pensar, essa lógica não faz nenhum sentido na perspectiva humana. Por quê? Porque entesourar no céu é entesourar onde você não vê. É acumular onde você não pega. É guardar onde você não tem acesso. E essa então é a questão central para as nossas vidas. Cada um de nós precisa compreender que o tesouro que vale para nós é a presença de Deus,
é a comunhão com Deus, é nosso relacionamento com Deus. E a presença com Deus, a comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver, na verdade, com a bênção divina na nossa vida. Então ouça e aprenda, leve seus alunos a pensar sobre isso, que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. É claro que a pergunta pode ser feita no sentido contrário. Onde está o coração da nossa juventude? Façamos primeiro uma pergunta de modo genérico. Onde está o coração da juventude brasileira? E nós então entenderemos que o coração da juventude brasileira está em muitas coisas que não agradam a Deus. Reduza e pergunte a seus alunos: onde está o coração de vocês? Onde está a alma de vocês? Faça esse exercício. Se você quiser, por exemplo, uma sugestão é: coloque os seus alunos diante de uma folha de papel e peça para eles escreverem quais são seus tesouros. Depois escute. Se eles não entenderem o que são tesouros, destaque a eles. Pergunte a eles o que são as coisas, os aspectos, os elementos mais preciosos da vida de vocês. Tomara que alguns falem família, vida com Deus, espiritualidade. Infelizmente, alguns vão falar coisas triviais, efêmeras, coisas fúteis. Essa é a hora de construirmos algo de eterno no coração dos nossos jovens. Esta é a hora de transmitirmos, através da ética de Jesus de Nazaré, algo, coisas, aspectos, elementos, princípios que permaneçam para sempre na alma deles. O que a nossa sociedade precisa é de uma transformação, mas essa transformação não virá por vias políticas, não virá por meio de instituições humanas. A transformação vem pela graça de Deus, pelo amor de Jesus de Nazaré. É tempo, é hora de nós aprendermos com a palavra de Deus, seguirmos o princípio ético, o código de ética de Jesus de Nazaré. E uma vez seguindo o seu código de ética, acreditar que a bênção dele, a graça dele, a misericórdia dele nos fará mais do que vencedores. No nome de Jesus, acredite nisso. A sociedade precisa de mais ética. E se a sociedade quiser aprender sobre ética, é hora de voltar para Mateus 5, 6 e 7. Desafie seus alunos a ler Mateus 5, 6 e 7. A pensar sobre os princípios éticos do Sermão da Montanha e a refletir sobre aquilo que Jesus coloca como a verdadeira ética, a verdadeira moral do nosso tempo. Deus abençoe a sua vida, professor. Eu espero sinceramente que essa tenha sido uma aula edificante para você. Que a bênção e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.